O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 56. Bhishma começa discurso sobre os deveres dos reis. Vaisampayana disse, tendo reverenciado Rishikesha, e saudado Bhishma, e recebido a permissão de todos os mais velhos lá reunidos, Yudhishthira começou a questionar Bhishma. Yudhishthira disse, pessoas familiarizadas com dever e moralidade dizem que os deveres reais constituem a mais elevada ciência de dever. Eu também penso que a carga daqueles deveres é extremamente onerosa. Portanto, ó rei, discorra sobre aqueles deveres. Ó avô, fale em detalhe sobre os deveres dos reis. A ciência dos deveres reais é o refúgio do mundo inteiro de vida. Ó toda a linhagem de Kuru, moralidade, lucro e prazer dependem dos deveres reais. Está claro também que as práticas que levam à emancipação são igualmente dependentes deles. Como as rédeas para o corcel ou o gancho de ferro para o elefante, assim mesmo a ciência dos deveres da realeza constitui as rédeas para controlar o mundo. Se houvesse estupefação em relação aos deveres observados pelos sábios reais, a desordem se manifestaria na terra e tudo se tornaria confuso. Como o sol, nascendo, dissipa a escuridão inauspiciosa, assim esta ciência destrói todo tipo de má consequência em relação ao mundo. Portanto, ó avô, por minha causa, discurse sobre os deveres da realeza em primeiro lugar, pois tu, ó o chefe dos Bharatas, és a principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres. Ó opressor de inimigos, Vasudeva te considera como a mais importante de todas as pessoas inteligentes. Portanto, todos nós esperamos o mais elevado conhecimento de ti. Bhishma disse, curvando-me a Dharma que é supremo, a Krishna que é Brahma integralmente, e aos Brahmanas, eu discursarei sobre os eternos deveres de homens. Ouça de mim, ó Yudhishthira, com atenção concentrada, a total extensão dos deveres dos reis descritos com detalhes exatos, e outros deveres que tu possas desejar saber. Em primeiro lugar, ó o principal da linhagem de Kuru, o rei deve, pelo desejo de satisfazer seus súditos, servir como humildade aos deuses e aos brahmanas, sempre se comportando de acordo com as ordenanças. Por cultuar as divindades e os brahmanas, ó o perpetuador da família de Kuru, o rei quita seu débito com o dever e a moralidade, e recebe o respeito de seus súditos. Ó filho, tu deves sempre te esforçar com prontidão, ó Yudhishthira, pois sem prontidão de esforço o mero destino nunca realiza os objetivos nutridos pelos reis. Estes dois, isto é, esforço e destino, são iguais em sua operação. Deles, eu considero o esforço como superior, pois o destino é determinado pelos resultados do que é começado com esforço. Não te entregue à angústia se o que é começado termina desastrosamente, pois tu deves então te esforçar na mesma ação com atenção redobrada. Este é um nobre dever de reis. Não há nada que contribua tanto para o sucesso dos reis quanto a verdade. O rei que é dedicado à verdade encontra felicidade aqui e após a morte. Com respeito aos rishis também, ó rei, a verdade é sua grande riqueza. Do mesmo modo, em relação aos reis, não há nada que inspire tanta confiança neles quanto a verdade. O rei que é possuidor de todas as habilidades e bom comportamento, que é autocontrolado, humilde e justo, que tem suas paixões sob controle, que é de aspecto belo e não muito inquiridor, no sentido de ser generoso, o rei não deve perguntar tão minuciosamente o que é feito com as coisas que pertencem a ele, nunca perde a prosperidade. Por aplicar a justiça, por prestar atenção a estes três, isto é, escondimento de suas próprias fraquezas, averiguação das fraquezas de inimigos, e guarda de seus próprios planos, como também pela observância de uma conduta direta, o rei, ó o encantador dos Kurus, obtém prosperidade. Se o rei se torna brando, todos o desrespeitam. Por outro lado, se ele se torna violento, seus súditos então ficam inquietos. Portanto, observe ambos os tipos de comportamento. Ó o principal dos homens generosos, os brahmanas nunca devem ser punidos por ti, pois o brahmana, ó o filho de Pandu, é o principal dos seres sobre a terra. Manos de grande alma, ó o rei de reis, cantou 2 slokas.
Em relação aos teus deveres, ó tu da linhagem de Kuru, tu deves sempre mantê-los em mente. O fogo surgiu da água, o kshatriya do Brahmana, e o ferro da pedra. Os três, isto é, fogo, kshatriya e ferro, podem exercer sua força sobre todas as outras coisas, mas entrando em contato com seus respectivos progenitores sua força é neutralizada. Quando o ferro golpeia a pedra, ou o fogo luta com a água, ou o kshatriya nutre inimizade por um Brahmana, estes três logo se tornam fracos. Como isto é assim, ó monarca, você verá que os Brahmanas são dignos de culto. Aqueles que são os principais entre os Brahmanas são deuses na terra. Devidamente adorados, eles mantêm os Vedas e os sacrifícios. Mas aqueles, ó tigre entre reis, que desejam ter tal honra, embora eles possam ser obstáculos para os três mundos, devem ser sempre reprimidos pelo poder de tuas armas. O grande Rishi Usanas, ó filho, cantou 2 slokas nos tempos passados. Ouça-os, ó rei, com atenção concentrada. O kshatriya justo, consciente de seus deveres, deve castigar um Brahmana que possa ser um verdadeiro mestre nos Vedas se ele avança para lutar como uma arma erguida. O kshatriya, conhecedor dos deveres, que mantém a virtude quando ela é desrespeitada, por tal ação não se torna um pecador, pois a fúria do atacante justifica a fúria do castigador. Sujeitos a estas restrições, ó tigre entre reis, os Brahmanas devem ser protegidos. Se eles se tornam transgressores, eles devem então ser exilados para além dos teus domínios. Até quando merecedores de punição, tu deves, ó rei, lhes mostrar compaixão. Se um Brahmana se torna culpado de brahmanicídio, ou de violar a cama de seu preceptor ou outro superior venerável, ou de causar aborto, ou de traição contra o rei, sua punição deve ser o banimento de teus domínios. Nenhum castigo corpóreo é prescrito para eles. Aquelas pessoas que demonstram respeito pelos Brahmanas devem ser favorecidas por ti com cargos no Estado. Não há tesouro mais valioso para reis do que aquele que consiste na seleção e reunião de empregados. Entre os 6 tipos de fortaleza indicados nas Escrituras, de fato entre todas as espécies de fortalezas, a que consiste no pronto serviço e no amor dos súditos é a mais invulnerável. Portanto, o rei que é possuidor de sabedoria deve sempre mostrar compaixão em direção às 4 classes de seus súditos. O rei que é de alma justa e palavras verdadeiras consegue satisfazer seus súditos. Tu não deves, entretanto, ó filho, sempre te comportar com benevolência para com todos, pois o rei que é brando é considerado como o pior de sua classe, como um elefante que é desprovido de ferocidade. Nas escrituras compostas por Vrihaspati, havia um sloka nos tempos passados, aplicável à questão atual. Ouça-o, ó rei, enquanto eu o recito. Se acontece de o rei ser sempre benevolente, as pessoas mais inferiores prevalecem sobre ele, assim como um motorista que senta sobre a cabeça do elefante que ele guia. O rei, portanto, não deve ser sempre brando. Nem ele deve ser sempre violento. Ele deve ser como o sol primaveril, nem frio e nem tão quente a ponto de produzir transpiração. Pela evidência direta dos sentidos, por conjetura, por comparações, e pelas leis das Escrituras, ó monarca, o rei deve estudar amigos e inimigos. Ó tu de grande generosidade, tu deves evitar todas aquelas práticas más que são chamadas de vyasanas. Não é necessário que tu nunca cedas a elas. O que é preciso, no entanto, é que tu não tenhas atração por elas. Aquele que é afeiçoado àquelas práticas é dominado por todo mundo. O rei que não nutre amor por seu povo inspira o último com ansiedade. O rei deve sempre se comportar com seus súditos como uma mãe em direção à criança em seu útero. Ouça, ó monarca, a razão pela qual isto é desejável. Como a mãe, desconsiderando aqueles objetos que são muito apreciados por ela, procura somente o bem de seu filho, assim mesmo, sem dúvida, os reis devem se comportar com seus súditos. O rei que é justo, ó o principal da linhagem de Kuru, deve sempre se comportar de maneira a deixar aquilo que é caro para ele, para fazer aquilo que beneficiará seu povo. Tu nunca deves, ó filho de Pandu, abandonar a firmeza. O rei que é possuidor de firmeza, e que é conhecido por infligir punições aos malfeitores, não tem motivos para temer.
Ó o principal dos oradores, tu não deves te entregar a gracejos com teus empregados. Ó o tigre entre reis, escute as falhas de tal conduta. Se o mestre se mistura tão livremente com eles, os dependentes começam a desrespeitá-lo. Eles esquecem sua própria posição e a maioria realmente excede aquela do mestre. Ordenados a fazer uma coisa, eles hesitam, e divulgam os segredos do mestre. Eles pedem coisas que não devem ser pedidas, e pegam o alimento que deve ser do mestre. Eles chegam ao ponto de mostrar sua raiva e procurar eclipsar o mestre. Eles até procuram predominar sobre o rei, e aceitando subornos e praticando fraudes, obstruem os negócios do Estado. Eles fazem o Estado se deteriorar com abusos por falsificações e mentiras. Eles fazem amor com os guardas femininos do palácio e se vestem do mesmo modo que seu mestre. Eles se tornam tão desavergonhados a ponto de arrotarem ou fazerem algo semelhante, e escarrar na própria presença de seu mestre, ó o tigre entre reis, e eles não temem nem falar dele com leviandade perante outros. Se o rei se torna brando e disposto a gracejos, seus empregados, desrespeitando-o, passeiam em corcéis e elefantes e carros tão bons quanto os do rei, literalmente, dignos de serem usados pelo rei. Seus conselheiros, reunidos em corte, se entregam abertamente a discursos tais como: isto está além do teu poder. Esta é uma tentativa má. Se o rei fica zangado, eles dão risada. Nem eles ficam alegres se favores são concedidos a eles, embora eles possam expressar alegria por outras razões. Eles revelam os planos secretos de seu mestre e espalham boatos sobre os maus atos dele. Sem a menor ansiedade, eles desprezam as ordens do rei. Se as joias do rei, ou o alimento, ou as coisas necessárias para o seu banho, ou unguentos, não estiverem à mão, os empregados, na sua própria presença, não demonstram a menor preocupação. Eles não pegam o que legitimamente pertence a eles. Por outro lado, sem estarem contentes com o que é designado para eles, eles se apropriam do que pertence ao rei. Eles desejam se divertir com o rei como uma ave amarrada com uma corda, e sempre dão a entender ao povo que o rei é muito íntimo deles e os ama afetuosamente. Se o rei se torna meigo e disposto a gracejar, ó Yudhishthira, estes e muitos outros males surgem disto. Capítulo 57. Mais sobre os deveres dos reis. 6 pessoas que todos devem evitar. Bhishma disse: o rei, ó Yudhishthira, deve estar sempre pronto para a ação. O rei que não é digno de louvor é aquele que, como uma mulher, é desprovido de esforço. Com relação a isto, os santos Anas cantou um sloka, ó monarca. Escute com atenção, ó rei, enquanto eu o recito para ti. Como uma cobra engolindo ratos, a terra consome esses dois. O rei que é avesso à batalha e o Brahmana que é excessivamente ligado a esposas e filhos. Literalmente, o Brahmana que não deixaria seu lar. Cabe a ti, ó tigre entre reis, manter isto sempre em teu coração. Faça as pazes com aqueles inimigos com quem de acordo com a ordenança a paz deve ser feita, e trave guerra com aqueles com quem guerra deve ser travada. Seja teu preceptor ou seja teu amigo, aquele que age hostilmente em direção ao teu reino consistindo em 7 membros deve ser morto. Os 7 membros são rei, exército, conselheiros, amigos, tesouraria, território, e fortes. Há um sloka antigo cantado pelo rei Maruta, de acordo com a opinião de Vrihaspati, ó monarca, sobre o dever dos reis. Segundo a prescrição eterna, há castigo até para o preceptor se ele se tornar soberbo e negligente com o que deve ser feito e com o que não deve, e se ele transgride todas as restrições. O filho de Jadu, o rei Sagara, de grande inteligência, pelo desejo de fazer o bem para os cidadãos, exilou seu próprio filho mais velho às Amanjas. As Amanjas, ó rei, costumava afogar os filhos dos cidadãos no saraio. Seu pai, portanto, repreendeu-o e mandou-o para o exílio. O Rishidalaka rejeitou seu filho favorito Svetaketu depois de penitências rígidas, porque o último costumava convidar brahmanas com promessas enganadoras de entretenimento. A felicidade de seus súditos, a observância da verdade, e a sinceridade de comportamento são os deveres eternos dos reis. O rei não deve cobiçar a riqueza de outros.
Ele deve em tempo dar o que dever ser dado. Se o rei se torna possuidor de destreza, sincero em palavras, e de temperamento benevolente, ele nunca se desviará da prosperidade. Com a alma limpa de vícios, o rei deve ser capaz de governar sua ira, e todas as suas conclusões devem ser concordantes com as Escrituras. Ele deve também sempre procurar moralidade e lucro e prazer e salvação judiciosamente. O rei deve sempre ocultar seus planos em relação a estes três, isto é moralidade, lucro e prazer. Nenhum mal maior pode sobrevir ao rei do que a revelação de seus planos. Reis devem proteger as quatro classes no desempenho de seus deveres. É o dever eterno dos reis impedir uma confusão de deveres em relação às diferentes classes. O rei não deve depositar confiança em outros exceto seus próprios empregados, nem deve depositar total confiança mesmo em seus empregados. Ele deve, por sua própria inteligência, procurar os méritos e defeitos dos 6 requisitos essenciais da soberania. Estes 6 são paz com um inimigo que é mais forte, guerra com um de força igual, marcha para invadir os domínios de um que é mais fraco, parada, busca de proteção se for fraco em sua própria fortaleza, e semeadura de dissensões entre os oficiais principais do inimigo. O rei que é observador das negligências de seus inimigos, e judicioso na busca de moralidade, lucro e prazer, que designa espiões inteligentes para averiguar segredos e procura alienar os oficiais de seus inimigos por meio de presentes de riqueza, merece louvor. O rei deve administrar justiça como ama e acumular riqueza como couvera. Ele deve também ser observador dos méritos e defeitos de suas próprias aquisições e perdas e de seus próprios domínios. Ele deve alimentar aqueles que não foram alimentados, e perguntar por aqueles que foram alimentados. Possuidor de fala gentil, ele deve falar como uma expressão sorridente e não como uma expressão desagradável. Ele deve sempre servir aqueles que são idosos e subjugar a procrastinação. Ele nunca deve cobiçar o que pertence a outros. Ele deve seguir firmemente o comportamento dos virtuosos e, portanto, observar aquele comportamento cuidadosamente. Ele nunca deve tirar riqueza daqueles que são virtuosos. Tirando a riqueza daqueles que não são justos, ele deve dá-la aos que são justos. O rei deve ser habilidoso em castigar. Ele deve praticar a generosidade. Ele deve ter sua alma sob controle. Ele deve se vestir com esplendor. Ele deve fazer doações nas épocas apropriadas e ser regular em suas refeições. Ele deve também ter bom comportamento. O rei desejoso de obter prosperidade deve sempre contratar para seu serviço homens que são corajosos, dedicados, incapazes de serem enganados por inimigos, bem-nascidos, saudáveis, bem-educados, e ligados com famílias que são bem-educadas, respeitáveis, nunca inclinados a insultar outros, familiarizados com todas as ciências, possuidores de um conhecimento do mundo e seus assuntos, sem consideração pelo futuro estado de existência, sempre cumpridores de seus deveres, honestos e firmes como montanhas. Não deve haver diferença entre ele e eles em relação a objetos de prazer. A única distinção deve consistir em seu guarda-sol e em seu poder de passar ordens. Sua conduta com relação a eles, pela frente ou por trás, deve ser a mesma. O rei que se comporta dessa maneira nunca é prejudicado. O rei desonesto e avarento que suspeita de todos e que cobra impostos de seus súditos pesadamente, é logo privado de vida por seus próprios empregados e parentes. O rei, no entanto, que é de comportamento justo e que está sempre empenhado em conquistar o coração de seu povo, nunca cai quando atacado por inimigos. Se vencido, ele logo recupera sua posição. Se o rei não é colérico, se ele não é dedicado a práticas más e não é severo em suas punições, se ele consegue manter suas paixões sob controle, ele então se torna um objeto de confiança para todos como as montanhas em Mavat para todas as criaturas. É o melhor dos reis aquele que tem sabedoria, que possui generosidade, que está preparado para tirar vantagem das negligências dos inimigos,
que tem feições agradáveis, que sabe o que é mal para cada uma das 4 classes de seus súditos, que é rápido em ação, que tem sua raiva sob controle, que não é vingativo, que é magnânimo, que não é irascível por disposição, que é dedicado a sacrifícios e outras ações religiosas, que não é dado à jactância, e que prossegue vigorosamente até a conclusão todos os trabalhos começados por ele. É o melhor dos reis aquele em cujos domínios os homens vivem sem medo como filhos na casa dos pais. É o melhor dos reis aquele cujos súditos não têm que esconder sua riqueza e sabem o que é bom e o que é mal para eles. Ele, de fato, é um rei cujos súditos estão engajados em seus respectivos deveres e que não temem perder seus corpos quando o dever requer isto. Cujo povo, protegido devidamente, é todo de comportamento pacífico, obediente, dócil, tratável, sem vontade de se envolver em disputas, e inclinado à generosidade. Ganha mérito eterno aquele rei em cujos domínios não há maldade e dissimulação, engano ou inveja. Realmente merece governar o rei que honra o conhecimento, que é devotado às escrituras e ao bem de seu povo, que trilha o caminho dos justos, e que é generoso. Merece governar o rei cujos espiões e planos de atos, realizados e não realizados, permanecem desconhecidos para seus inimigos. O verso seguinte foi cantado antigamente por usanas da linhagem de Brigu, na narrativa chamada Ramacharita, sobre o assunto, ó Bharata, dos deveres reais. Um homem primeiro deve escolher um rei em cujos domínios viver. Então ele deve escolher uma esposa, e então ganhar riqueza. Se não houvesse rei, o que seria de sua esposa e aquisições? Com relação àqueles que desejam um reino, não há outro dever eterno mais obrigatório do que a proteção de súditos. A proteção que o rei concede a seus súditos mantém o mundo. No sentido de que sem a proteção real o mundo logo ruiria. Mano, o filho de Prachetas, cantou esses 2 versos sobre os deveres dos reis. Escute-os com atenção. Estas 6 pessoas devem ser evitadas como um barco furado no mar. Um preceptor que não fala, um sacerdote que não estudou as escrituras, o rei que não concede proteção, uma esposa que profere o que é desagradável, um vaqueiro que gosta de vagar dentro da aldeia, e um barbeiro desejoso de ir para as florestas. Os deveres de um vaqueiro devem levá-lo para os campos. Se sem manifestar qualquer inclinação para ir para os campos ele gosta de se demorar dentro da aldeia, ele não deve ser empregado. Similarmente os deveres do barbeiro requerem sua presença dentro da aldeia. Se sem estar presente lá ele gosta de vagar nos bosques, ele nunca deve ser empregado, pois pode ser então presumido que ele é desprovido daquela habilidade que a experiência e hábito trazem. Capítulo 58. Mais sobre os deveres dos reis. Fim do dia. Bhishma disse, a proteção dos súditos, ó Yudhishthira, é o que mais convém dos deveres reais. O divino Vrihaspati não aprova qualquer outro dever tanto quanto este. O divino Kavi usanas de olhos grandes e penitências austeras, Indra de 1000 olhos, e Manu filho de Prachetas, o divino Bharadvaja, e o sábio Gauraziras, todos devotados a Brahma e proferidores de Brahma, compuseram tratados sobre os deveres de reis. Todos eles louvam o dever de proteção, ó o principal das pessoas virtuosas, em relação aos reis. Alto de olhos como pétalas de lótus e da cor do cobre, escute aos meios pelos quais a proteção pode ser assegurada. Estes meios consistem no emprego de espiões e empregados, dando a eles seus direitos justos sem arrogância, a realização de impostos com consideração, nunca tomando nada dos súditos caprichosamente sem causa, ó Yudhishthira, a seleção de homens honestos para cumprir as funções administrativas, heroísmo, habilidade, e inteligência nas transações de negócios, veracidade, procurar o bem do povo, produzir discórdia e desunião entre os inimigos por meios justos ou injustos, o reparo de construções que são antigas ou que estão prestes a cair, a imposição de castigos corporais e multas reguladas pela observância da ocasião, nunca abandonar os honestos, conceder emprego e proteção para pessoas de nascimento respeitável, o armazenamento do que deve ser armazenado, companhia com pessoas de inteligência, sempre gratificar as tropas, supervisão sobre os súditos, firmeza nas transações de negócios, encher a tesouraria
apatia, ausência de confiança cega nos guardas da cidade, produzir deslealdade entre os cidadãos de uma cidade hostil, procurar cuidadosamente os amigos e aliados que vivem no meio do país do inimigo, vigiar estritamente os empregados e oficiais do Estado, observação pessoal da cidade, desconfiar dos empregados, confortar o inimigo com garantias, observar firmemente os ditames de política, presteza para a ação, nunca desconsiderar um inimigo, e rejeitar aqueles que são vis. Presteza para o esforço nos reis é a base dos deveres reais. Isto foi dito por Vriaspati. Escute aos versos cantados por ele. Pelo esforço Anrita foi obtido. Pelo esforço os Asuras foram mortos. Pelo esforço o próprio Indra obteve a soberania no céu e sobre a terra. O herói de esforço é superior ao herói de discurso. Os heróis de discurso gratificam e adoram os heróis de esforço. Brahmanas eloquentes eruditos nas escrituras são heróis de discurso. Grandes reis kshatriyas são heróis de esforço. O rei que é desprovido de esforço, mesmo se possuidor de inteligência, é sempre vencido por inimigos como uma cobra que é privada de veneno. O rei, mesmo se possuidor de força, não deve desconsiderar um inimigo, embora fraco. Uma faísca de fogo pode produzir um incêndio e uma partícula de veneno pode matar. Com somente um tipo de tropa, um inimigo de dentro forte pode afligir o país inteiro mesmo de um rei poderoso e próspero. Os discursos secretos de um rei, o acúmulo de tropas para obter a vitória, os propósitos desonestos em seu coração, intenções similares para realizar objetivos específicos, e as ações erradas que ele faça ou pretenda fazer, devem ser ocultadas por assumir uma aparência de franqueza. Ele deve agir corretamente para manter seu povo sob submissão. Pessoas de mentes desonestas não podem suportar a carga de império extenso. O rei que é indulgente não pode obter posto superior, a aquisição do qual depende de trabalho. O reino, cobiçado por todos como carne, nunca pode ser protegido por franqueza e simplicidade. O rei, ó Yudhishthira, deve, portanto, sempre se portar com ambos, franqueza e desonestidade. Se em proteger seus súditos um rei cai em perigo, ele ganha grande mérito. Tal deve ser a conduta dos reis. Eu agora te disse somente uma parte dos deveres dos reis. Diga-me, ó o melhor dos Kurus, o que mais você deseja saber? Vaisampayana continuou, os ilustres Vyasa e Devastana e Asva, e Vasudeva e Kripa e Satyaki Sanjaya, cheios de alegria, e com rostos parecendo flores totalmente desabrochadas, disseram, excelente! Excelente! E cantaram os louvores daquele tigre entre homens, isto é, Bhishma, aquela principal das pessoas virtuosas. Então Yudhishthira, aquele chefe da linhagem de Kuru, com o coração triste e olhos banhados em lágrimas, tocou gentilmente os pés de Bhishma e disse, ó avô, amanhã eu perguntarei sobre aqueles pontos sobre os quais eu tenho minhas dúvidas, pois hoje, o sol, tendo sugado a umidade de todos os objetos terrestres, está prestes a se pôr. Então Keshava e Kripa e Yudhishthira e outros, saudando os brahmanas lá reunidos e circungerando o filho do grande rio, subiram alegremente em seus carros. Todos eles cumpridores de votos excelentes. Então se banharam na corrente do Drishadivati. Tendo oferecido oblações de água para seus antepassados e recitado silenciosamente os mantras sagrados e feito outras ações auspiciosas, e tendo realizado a prece noturna com os ritos devidos, aqueles opressores de inimigos entraram na cidade chamada de Elefante.